Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Tiago Benoliel e nós estamos hoje na nossa quarta aula do módulo básico sobre sais minerais e vitaminas. E nessa aula de hoje, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o grupo das vitaminas que são hidrossolúveis, ou seja, as vitaminas que têm solubilidade em água, certo? E que basicamente, tá meninos, vão ser as vitaminas do complexo B de bola, né? E a vitamina C, né, que é o famoso ácido ascórbico, né? Todas essas vitaminas, tá, por serem solúveis em água, elas acabam tendo um metabolismo fisiológico muito mais rápido. E na maioria das vezes, ao consumi-las num dado horário do dia, 24 horas depois, ou elas já foram utilizadas ou elas já foram eliminadas do seu corpo. Então elas têm realmente um metabolismo muito acelerado. E por isso é importante que haja a ingestão delas com bastante frequência, né? Que você coma realmente todo dia, em doses pequenas, tá? Nenhuma delas você precisa de uma dose gigantesca, né? Então doses pequenas e com frequência. Esse é o ideal, certo? A gente vê muitos casos, principalmente com a vitamina C, de uso de uma dose muito alta, né? Então, às vezes, você compra um suplemento que vem 1 grama, 2 gramas de vitamina C, o que é um total absurdo, tá? A dose que nós necessitamos diariamente é muito menor do que essa. E então acaba que esse excesso de vitamina C que você está consumindo, no máximo ou vai sobrar nas fezes, que não vai ser absorvido, ou o que foi absorvido vai ser retirado pelos rins, você vai fazer uma urina ultra concentrada em vitamina C. Então realmente é um desperdício, né, você usar doses tão altas. Certinho? Bom, então vamos dar uma olhada geral sobre cada uma delas, ó. Começando com a vitamina C, já que estamos aqui, né? Então, ácido ascórbico, ele vai ter várias funções no corpo, desde a ativação de alguns hormônios, até a participação direta no metabolismo de proteínas. E também, gente, ele é um agente antioxidante, assim como era a vitamina E, né, o tocoferol, a vitamina C também atua como um agente que combate o estresse oxidativo, que é aquele causado, né, por essas espécies que são chamadas de EROS, espécies reativas de oxigênio, certinho? Então são espécies muito danosas para as nossas células, podem levar a vários problemas, até cânceres, né? E a vitamina C é um dos agentes que atua no combate, no controle, né, dessas substâncias, tranquilo? Então ela realmente é importante em vários níveis. A carência dela causa uma doença que era muito popular entre marinheiros, na época das navegações lá atrás, né, que era o escorbuto. É uma doença onde você tem várias hemorragias, vários sangramentos na região da gengiva, e aí o sangue coagula e fica escurecido, né, nessa região, então a gengiva da pessoa fica toda escura, fica bem mesmo como se tivesse esse sangue, né, carregado ali, né, e que era característico do pessoal que o pessoal chamava de piratas, né, então aquele sorriso de pirata com os dentes bem escurecidos, com a gengiva toda escurecida, na verdade era uma consequência do escorbuto, certo? Se vocês pensarem, alguns marinheiros passavam 6 meses no mar, 4 meses no mar, e no mar você não tinha frutas cítricas, você não tinha alimentos que continham vitamina C. E aí por isso se tornava uma doença muito comum. Curiosamente, o pessoal começou a consumir a vitamina C nessas viagens, né, mais longas no mar, depois que foi percebido um padrão de que sempre que o carregamento do navio era de laranja ou limão ou alguma coisa assim, a tripulação não tinha a doença, não tinha o escorbuto. E aí eles associaram uma coisa a outra e a partir de um dado momento era obrigado levar uma certa carga de limão ou laranja, né, com viagens que fossem mais prolongadas. E assim o escorbuto foi controlado, né, nesses trajetos marítimos. Certinho? Então, essa é a vitamina C. O complexo B, meninos, apesar de B1 até B12, né, são apenas 8 vitaminas. Por quê? As que são do meio aqui, por exemplo, a B4. A B4, gente, era a adenina, que é uma substância que o nosso corpo produz. Mas lá atrás, algumas décadas atrás, a gente não sabia disso, que o corpo produzia. A gente achava que ela era necessária realmente na dieta. Então ela constituía uma vitamina. Mas depois que a gente descobriu que ela não era, né, que nosso corpo era capaz de produzi-la, ela foi excluída da lista e ficou o buraco, né? Então você tem a B3 e tem a B5, aí a B4 não tem mais. Tá bom? Então é por isso que não tem
né, alguns dos números aí. Então, lembrando, né, no total, nós humanos precisamos de 13 vitaminas, sendo 8 do complexo B, né, mais o ácido ascórbico, que é hidrossolúvel, e mais as 4 vitaminas lá que são lipossolúveis, certinho? Então, são elas. Dentro do complexo B, gente, tiamina. Tiamina ela é muito importante para a manutenção e formação também, tá, do nosso sistema neuromuscular. Então, dessa relação, né, do sistema nervoso com o sistema muscular. A carência dela causa uma doença que é chamada de beriberi. É uma doença que a pessoa pode ficar com lapsos de memória, ela pode ter problemas, tá, de sensoriais, né, de perda de percepção, tá, na pele. É uma doença que ela vem associada com um quadro de fadiga, tá, e de cansaço. E normalmente hoje ela é bastante associada, ela é bastante comum, tá, em pessoas que são dependentes químicos, tá, então alcoólatras ou usuários de drogas. E porque essas drogas podem afetar a absorção da tiamina no intestino. E aí isso promove uma redução da dose dela, né, circulante, e aí acaba levando a esse tipo de problema, tá bom? Então, a tiamina, ela é importante nesse tratamento, né, de recuperação de pacientes que são usuários de drogas, tá? Ela é bastante usada, né, para tentar repor e amenizar alguns desses sintomas neurológicos que podem aparecer, certinho? Muito bem. Riboflavina e niacina, elas têm um papel similar, tá? A B2 e a B3, né? Só que a diferença é que a riboflavina ela vai ser um precursor para a formação de uma substância que é chamada de FAD, certo? É um intermediário energético que nós utilizamos nas células. Nas aulas de metabolismo isso é melhor discutido, depois vocês podem olhar lá, né? Então o FAD é um intermediário de energia e para construí-lo nós utilizamos a riboflavina, precisamos dela. E a niacina, ela constitui um outro intermediário de energia, que é o NAD. Tá? Então a produção de FAD e NAD, que são necessários, tá, para vários processos metabólicos, depende da presença dessas duas vitaminas. Certinho? Então, atuam aí no nosso metabolismo energético, né? O pantotenato, que é a B5, ou ácido pantotênico, ela é muito usada no combate ao estresse. Tá? Então, ela é uma das vitaminas que, quando se está muito estressado, ela ajuda a aliviar um pouco dos sintomas, amenizar um pouco dessa carga de estresse que pode abater sobre a pessoa, né? Então, é por isso que, muitas vezes, quando você chega a um médico com um quadro de estresse muito pesado, o médico pode recomendar o uso de vitaminas, né? Então isso é bem comum, tá? E um dos motivos para isso é que o consumo de pantotenato pode sim ajudar a aliviar alguns dos sintomas associados ao estresse, beleza? Muito bem. Para cá, temos a piridoxina, que é a B6. Ela atua, tá, em processos de produção de energia da célula, na respiração celular. Mas ela tem uma função muito curiosa, que é quando você toma B6 em doses elevadas de uma vez, ela ajuda no controle do enjoo. Engraçado, né? Não tem nada a ver com a função dela real, né, lá na célula, mas assim, a gente observa esse fenômeno, tá? Isso aí é bem documentado e é por isso que muitas vezes ela vem associada a outras substâncias usadas para o enjoo, né? Então tem várias aí que vem não sei o que, B6, né? Então a piridoxina pode sim vir associada para fazer esse papel aí de redução do enjoo estomacal, certinho? Bom, biotina, a B7, ela é muito importante para a manutenção e formação da nossa pele, né? Então a carência dela pode levar a quadros de furunculose, seborreia, e o consumo adequado de biotina está associado sim a uma pele bonita, tá? A redução de oleosidade da pele e realmente você ter uma pele mais bonita. Existem alguns suplementos que são específicos para isso, para reduzir, por exemplo, essas inflamaçõezinhas de pele, como seborreia, caspas, né? E muitas vezes eles são baseados em biotina, tá? Então eles ajudam aí, né, nesse controle. Bom, temos aqui a B9, as mamães aí já devem ter tomado muito dela, né, que é o ácido fólico. Ela é muito importante para a produção e manutenção de proteínas estruturais do corpo, inclusive a própria hemoglobina, que é aquela de distribuição, né, de oxigênio no sangue.
A carência, então, de ácido fólico pode gerar problemas estruturais, tá, de forma geral, o que no caso do feto, né, do embrião, é algo que não pode ocorrer de maneira alguma, senão você tem má formação do embrião, né? Por isso que o uso de ácido fólico é recomendado durante algumas fases da gestação. Algumas mulheres que estão se programando, né, para engravidar, elas já podem fazer uso do ácido fólico com antecedência, tá? Então, às vezes, até antes de engravidar, já vai sendo recomendado. Uma curiosidade é que ele pode, quando é usado assim, né, numa dose mais alta, ele pode causar um pouco de euforia e a pessoa ficar muito agitada, sabe? E isso associado aos hormônios da gestação podem acabar afetando um pouco a cabeça mesmo, né, da futura mãe aí. E então isso é muito importante que seja acompanhado, tá? Para que, né, esse lado psicológico não fique abalado demais e realmente você fazer um controle da dose de ácido fólico pode ajudar. Porque quando ele é dado em doses muito altas, ele causa realmente esse quadro, né, de euforia, de ficar muito agitado. Certinho? Muito bem. Temos aqui então a última do complexo B, que é a cobalamina, B12. B12 de todas elas é a única que é encontrada de forma ativa apenas em fontes animais ou então micro-organismos, tá? Em plantas nós não encontramos B12, o que é um alerta aos veganos. Então pessoas que têm uma dieta restritiva, né, de origem animal, então não come nada de origem animal, deve ter cuidado com as taxas de B12, se for necessário, deve ser feito o uso de suplemento. Existem suplementos que são feitos com B12 de micro-organismos, justamente, né, para que não haja o consumo, né, de produtos de origem animal, certinho? Mas é muito importante, porque a cobalamina, ela é um cofator de uma enzima que atua na eritropoiese, que é o processo de maturação das hemácias, né, das células vermelhas. Esse processo ocorre na nossa medula óssea, certo? E aí, na carência da B12, você acaba não tendo a maturação, a diferenciação das hemácias. E isso faz com que a sua contagem de hemácias no sangue reduza, então um quadro de anemia. Só que, além disso, como você não está maturando as hemácias, as células precursoras dela acabam sendo jogadas na corrente sanguínea. A principal célula que é jogada é uma chamada de megaloblasto. O megaloblasto ele não deve ficar na corrente sanguínea, o local dele é dentro da medula óssea. Mas nesse caso de uma carência severa de B12, você pode ter megaloblastos na corrente sanguínea e isso é chamado de anemia megaloblástica, ok? É realmente um quadro muito grave que, dependendo da situação, pode levar à morte e por isso deve sim ser cuidada desde antes, né, com antecedência. Então as taxas de B12 têm que estar sempre sendo acompanhadas, certinho? Principalmente para essas pessoas, né, que são veganas, tá? Então, um alerta aí. Certinho, meninos? Então, essas são as vitaminas hidrossolúveis. E aí eu tenho um desafio para vocês, ó. Vocês deveriam, tá, buscar agora quais são os alimentos que contêm cada uma das 13 vitaminas que nós precisamos. Se você vai trabalhar na área da saúde, isso é fundamental para o seu conhecimento. E até para aqueles que não vão trabalhar na área da saúde, é importante a gente ter essa noção, para que sempre na nossa dieta diária você inclua esses alimentos e você consiga todas as vitaminas sem a necessidade de fazer uso de suplemento ou de qualquer aditivo adicional. Certinho, gente? Então, fica aí essa dica para vocês. Valeu, meninos. Muito obrigado, viu? E até a próxima.